Sejam todos muito bem-vindos ao nosso momento aqui dentro da formação Raízes do Cabeleireiro Integrativo, da gente conversar, da gente trocar uma ideia, tirar dúvidas. Bom, hoje o assunto preparado prévio tá enxuto, mas, assim, são dois assuntos, um que eu acho que eu não entendi tão bem assim, eu tô esperando a Dani ver se ela vai aparecer para esclarecer sobre uma situação que ela passou com cabelo difícil, que ela teve muita dificuldade, não conseguiu fazer. E o outro é sobre um cabelo que a Suzy mandou pra gente. E eu decidi fazer ao vivo, ao invés de preparar, eu falei, acho que eu vou fazer junto com o pessoal, para vocês entenderem mais ou menos o raciocínio. Até porque hoje à tarde eu estava justamente montando um diagrama, montando um diagrama de corte. Aí eu falei, nossa, acho que se eu compartilhar com o pessoal como eu vejo, como que eu tô fazendo, vai ser muito legal. E lembrei, nosso último encontro, eu trouxe o diagrama de um corte que uma aluna mandou, que era aquele Korean mullet, né, que era um corte masculino. Eu vou mostrar para vocês que eu fiz num cliente meu na semana seguinte. Muito legal, vou compartilhar aqui com vocês. Enquanto eu vou abrindo aqui, vou entrando com o meu celular, queria saber como é que vocês estão. Quero saber as novidades, vamos conversar um pouquinho aqui. O que vocês têm de vitória para compartilhar comigo? Principalmente, lógico, focado nessa questão da carreira de vocês. A gente tem um hábito aqui em Meu Hair, ontem foi dia de reunião, nas terças-feiras, na semana 1 e semana 3 do mês, eu faço uma reunião geral, chamo de alinhamento, porque é um alinhamento, né? A gente tem que se alinhar para trabalhar, né? Todo mundo em uma única direção. E aí, a gente sempre começa agradecendo. A gente tem um dos valores aqui da Meu Hair é a gratidão pelo hoje, né? Ou gratidão pela circunstância. O que é isso? É agradecer por algo que você tá passando, para você desenvolver esse viés de gratidão na sua vida. O viés da gratidão é uma coisa que, assim, eu acredito sinceramente, porque eu entendo que eu vivi isso, continuo vivendo, que quanto mais a gente agradece, mais motivos para agradecer a gente tem e mais a gente transforma o nosso cérebro no sentido, inclusive, racional, porque a gratidão, ela é uma prática que aumenta a massa cinzenta, aumenta a parte racional do nosso cérebro. Então, gostaria de abrir aqui, meio que estilão, o alinhamento da Meu Hair, né, Carla? Quero abrir aí para vocês. O que vocês têm para agradecer, meu povo? Que vitória, que evolução vocês têm tido recentemente na vida de vocês. Quero ouvi-las enquanto eu vou entrando aqui. Vai, Carla, começa você, porque você já está acostumada. Já que abriu. Já estava com medo disso. Eu, mais uma vez, vou agradecer ao meu desenvolvimento, a oportunidade que eu estou tendo. Não, como eu disse ontem, não está sendo fácil, mas eu estou tirando muito proveito e eu sou muito grata mesmo, de verdade. Cada cansaço, assim, ai, meu Deus do céu, é muita coisa para mim. Faz eu lembrar que está valendo o esforço, né? Então eu sou muito grata, de verdade. Peraí, deixa eu só silenciar. Evolução. Evolução. O que você evoluiu tem que ser específica e não tem tamanho certo, assim. Não precisa ser algo gigantesco, grandioso. Mas o que você, alinhado a isso, né? O que, lógico, a gente vive, o que você aprende dentro do Raízes do Cabeleireiro Integrativo e o que você vê que você consegue colocar em prática. Sim. Não, avaliando desde que eu comecei, do começo mesmo, vou fazer por números. Eu acredito que eu já estou aí no 6,5, 7, então eu evolui bem.
Mas Eu você sou começou, grata você por era isso. quanto? Hã? Você começou, você era quanto? Você se via quanto? Zero. Zero? Jura, Vivia Karen? zero. Te juro, Caramba, quando velho. eu comecei assim, quando eu entrei lá na químio, eu vi que eu estava zero. Não estava Porque aqui a régua é alta, né? exato. Então, assim, eu comecei zero. Prefiro pensar assim. Então, hoje eu estou no 6,5, estou indo para o 7. Se você. É que assim, na matemática, o fator de multiplicação zero é zero, né? Uhum. Mas se você entrasse se considerando um, eu acho que você não era um zero. Na boa. Você já Ah, sabia fazer um lavatório, você já tem uma questão da pegada da mão, né? Mas assim, não vou te dar uma nota para você não achar que. Enfim, se você partisse do um para 6, você tem noção que são 6 vezes mais? por isso que eu 6 acho vezes mais em menos de um ano é muita coisa, né, velho? muita coisa. Então, assim, eu sou muito grata por isso. Tenho muito que aprender. É só um meio de eu medir o quanto eu evoluí, Tecnicamente né? falando. Tecnicamente E falando, comportamentalmente, o que que você acha que você teve de ganho, de evolução? Cita um aspecto só. O que mais está te chamando a atenção? O que mais está latente aí para você? paciência. Paciência. É paciência, a aprender a controlar mais o meu ritmo, né? É, Seu ritmo ou a ansiedade? a ansiedade. Tô aí, Acho que todo mundo, né, tem que ter mais né? paciência e Então, precisa de mais desse controle da ansiedade aí, que eu vejo que isso aqui, hoje. gente, é gerador de ansiedade, isso aqui, ó. O Exato. que que você ia falar, Carla? Que você vê hoje o quê? A questão de tipo, querer pular processo. Então, isso eu vejo que eu melhorei bem. Muito bom. Maravilha, muito obrigada Por nada. por estrear aí hoje a nossa roda de agradecimentos por evoluções, por pequenas vitórias. Eu acho que é isso. O que que vocês têm aí, Suzy, Regiana, Vanessa, Patrícia, para compartilhar de pequena vitória? Eu não quero um estrondo, não quero uma coisa que se fala assim, nossa, não precisa ser, na verdade, não que eu não quero, não precisa ser. Foca no pequeno, foca no que está no seu alcance. Pode ser tanto de vitória no aspecto técnico, como esse comportamental que a gente estava falando com a Karen. Eu vou escolher, hein? Eu vou escolher, eu vou escolher. Regiana. Vai, Regiana. Regi. Compartilha conosco aí. Oi? Oi? E aí, Regiana? Sobre o. Profissionalmente, eu continuo na mesma, Hum. mas tô bem. O Tô que que é a cuidando do meu pai mesma? De agora. você não conseguir nada, zero, ou de você não estar onde você gostaria de estar? Não consegui, mas eu tô bem, eu tô cuidando do meu pai agora, ó. Oi? Tudo bem com você? Aqui, ó, assim, ó. Ela tá aqui, ó. Que bom ter pai. É, Tem que eu agradecer estou que tem doente pai. aqui, ó. Ele tá olhando, caçando Tudo bem? você. Vai tchau pra ela. Ela é minha professora, minha mentora. Ah, é? É. Tudo bem com você? É prazer, viu? Deus abençoe. Ai, Deus. Meu pai teve um AVC isquêmico, Luma, dia primeiro. Ah, nossa, super recente. Super recente. É. Ah, dá para Ele, agradecer pela vida dele, então, ele né? tá sendo meu milagre. Né? Ele ficou sem falar, já tá começando a falar de novo. Olha que bênção. Graças a Deus. Graças a Deus mesmo. Que bom que você está podendo cuidar, né? Que está ao lado dele aí. Exatamente. Trouxe ele para morar comigo. Ele Aí, tá aqui comigo. muitas mudanças, né, Régia? Uhum. É tipo Muito assim, bom. tudo se encaixa, né? Porque quando eu vim Oi? para cá eu tava sem trabalhar, né?
mas eu não tava nem frustrada, nem. Tava bem, sei lá, calma, eu acho. Uhum. Todas as coisas, né? Deus sabe de todas as coisas. Nossa, muito o que agradecer, né? O pai tá vivo aí, tá do seu lado, tá podendo colaborar. Uhum. Hoje também eu vou aproveitar, vou compartilhar. Hoje eu fui fazer pilates, comecei a fazer pilates 7 horas da manhã do lado da casa da minha mãe. Aí, das 7 às 8, 8 horas da manhã, tava eu lá tomando café da manhã com a minha mãe, sabe? Tomei um cafezinho com ela, terminei umas 8h30, eu peguei para lavar a louça dela, para dar um talento na cozinha dela, sabe coisa de filho mesmo, né? Coisa que pode ajudar. Cara, hoje eu fiquei profundamente grata por isso, sabe? Coisa pequena, mas Mas é pai e grande. mãe, Maravilha, Regi. Que bom, fico feliz aí que você tá com seu pai aí. Uhum. Obrigado. Forte abraço aí para vocês. Obrigado, filho. Suzy, compartilha com a gente, Suzy. Uma pequena vitória, uma evolução, uma coisa que você tá vivendo aí, Suzy. Cadê Suzy? Suzy vai perder a chamada oral? Oi, Oi, Suzy. uma pequena vitória. Sim, compartilha com a gente, uma pequena Eu vitória. acho não, tenho certeza, um pouco mais de segurança. Oba! Que coisa É, boa. e também assim, eu mudei um pouco a forma de abordar a cliente quando ela chega. Lembro que Antigamente, falou da técnica de vendas, né? antigamente a pessoa já chegava e já levava direto para o lavatório. Sei. E agora não, agora a cliente chega, eu converso um pouco e coloco ela sentada na minha cadeira. é, Mais ou Se ela menos está o com cabelo. processo do método de atendimento lá? Mais ou menos. Ainda Ui, estou, coisa boa. assim, um pouco distante daquilo tudo que você ensina, mas assim, eu acho que já. Isso aí eu acho interessante, porque eu acho que a cliente se sente, igual você disse, a cliente se sente acolhida, né? E aí solta o Muito bom. cabelo, olha o cabelo seco. Até outro dia, fiz um corte numa cliente com o cabelo dela, ela é um pouco ondulado. Comecei a cortar seco e ela gostou dessa novidade, entendeu? Que ela Olha conseguia só. enxergar o movimento que o cabelo foi dando, porque ele estava seco, né? Mas aí Nossa, que depois, bom. aí depois leva para o lavatório, aí depois que eu lavei. Eu acho que Isso, isso porque aí se é precisar de um algum ponto ajuste positivo. depois, né? Olha que Não, legal, tô feliz em sim, saber disso. é, Porque seja, é uma forma de diferenciação, né? sim. E você gostou do Ela, resultado do trabalho? Ela gostou do resultado também? ela gostou. Ela gostou, ela elogiou depois no final do atendimento. Então, eu achei assim, isso aí achei um ponto assim, um ponto positivo, né? Como você disse, a gente tem que agradecer as mínimas coisas, né? Nossa, isso é muito bom. É, Porque é isso que a Carol estava falando, né? É, o processo de evolução não dá para pular fase. é, Não dá, né? Cada um está na sua guerra, cada um está na sua batalha, cada um está no seu nível. E, sim, a gente vem trabalhando especificamente contigo essa questão do corte, né? Hoje eu vou. é, A sua dúvida que você trouxe aqui do corte vai ser bem legal para a gente conversar sobre isso. Vou sim, treinar, de alguma forma, treinar vocês mais na forma, no raciocínio de corte, como eu penso, né? Acho que vai ser bem uhum, legal. Obrigada sim. por compartilhar, Suzy. Estou feliz por você, viu? Tá bom, obrigada. Paty, e aí, você? Deixar a Vanessa por último. Qual que é a Oi, pequena Lu. história para você Boa noite. compartilhar com a gente? Boa noite. Bom, são assim, em um ano são várias conquistas. Hum, Uma delas foi recentemente, acho que tem mais ou menos 2 meses, depois da nossa mentoria. ah, Conseguindo vender mais a home care, olha, consegui, consegui com firmeza que eu vendi um home care a uma cliente, e aí quando
quando ela lavou, ela começou a se desesperar, porque ela estava usando um produto e com certeza ela ia ter uma reação ao contrário. E antes eu ficava nervosa, pedia para ela trazer o produto para a gente trocar, para Uhum. essa forma de adaptação de outro produto no cabelo dela. Como o cabelo dela é crespo, Certo. aí eu tive mais firmeza, fiquei muito feliz Com a com sua própria postura, né? isso. É, teve outra também que eu parei de trabalhar os domingos, não estou trabalhando mais Que domingo. bom, que bom. E, assim, uma vitória maior foi como eu falei lá no privado. Eu estou conseguindo trazer o meu esposo para trabalhar comigo. Isso aí, engajamento, né? Para mim também, isso foi uma vitória muito grande. Ter o meu marido aqui do meu lado, né? Para mim é muito bom. Ele trabalhava na aviação, então a gente nem tinha rotina, a gente passava longos períodos sem se ver. Para quem tem filho, né? Difícil. Mas nessa questão do negócio, depois que ele entrou no negócio, também foi muito bom. Muito bom. Ele não entrou totalmente ainda, mas Mas é o envolvimento, é o que eu estava falando para uma amiga, inclusive, esses dias, viu, Paty? Ela também falando do marido, o marido tem facilidade naquilo que ela não tem facilidade em fazer. É bem parecido com você, com o seu marido, assim. Ele tem mais facilidade no trabalho administrativo, nas planilhas, nas projeções. Ela não tem tanta facilidade, mas ela falou, mas ele. Aí eu falo para ele fazer, ele não faz. Eu falo assim, olha, homem é mais simples do que mulher. O homem precisa de uma instrução clara do que fazer e de quando ele deve fazer. Então você tem que envolver até pegar a rotina. Né? Então, pegando rotina, maravilha. Eles, né, especialmente se é um bom companheiro, no sentido de que a pessoa quer estar preocupada com a sua vitória, né, com o seu bem-estar, quer fazer o seu negócio prosperar, é uma questão de rotina, viu, Paty? Entender o que precisa ser feito e rotina. Mas então esse eu estava envolvimento é importante. muito ansiosa e não estava conseguindo estudar por causa dessa rotina de mãe, casa, estudo, Uhum. trabalho. Então eu estava ficando muito acarretada e aí ele estava vendo meu sofrimento e aí ele, né, decidiu me ajudar. E aí eu fiquei muito feliz e comecei a mostrar as coisas a ele e aí ele começou a se encantar pelas estruturas, né? Nossa, então, quando ele conseguir assistir a aula lá de precificação, ele vai entender o sistema. E o homem gosta muito disso. O homem gosta de ver as coisas estruturadas, de processos, tal. Ele trabalha com isso, Luma. Então, na hora que ele assistir a aula, por isso que eu falei para você, assiste a aula lá, depois a gente tira a dúvida, porque vai ficar mais fácil. Certo. Beleza? Muito bom. Fico feliz por você compartilhar. A construção da segurança técnica, ela é fundamental para o sucesso do negócio, porque a técnica é o que estrutura, é o que sustenta o salão, né? O negócio do salão. Então, você precisa ter confiança, tem que falar para a cliente, é isso, é aquilo, saber lidar com a situação. É o que é a formação raízes, né? Aí a gente vai estruturando o negócio, a gente vai subindo para esse nível da mentoria do Jardim, né? Jardim de Prosperidade. Obrigada, E viu, aí, Paty? só mais um detalhe, Luma. E aí da mentoria para cá e das aulas também, eu consegui mais uma vitória, eu consegui comprar uns produtos e consegui pagar parceladamente, sem culpa. É aquele lance lá do produto deu certo, então? E Deu, tá, e Luma. tá vendendo os tratamentos. Estou vendendo. É isso. Tô. E vai girando dinheiro. Vai girando dinheiro, isso aí. Muito bom, viu? Parabéns. Fico feliz. Vanessa, cadê tu, Vanessa? Será que a Vanessa tá aí? Será que tem bebezinho no colo da Vanessa hoje também? Normalmente tem um bebezinho tão bonitinho com ela. Bom, qualquer coisa, quando a Vanessa voltar, a gente
pode abrir o áudio também para ela. Eu vou compartilhar enquanto isso, gente, porque ela é mãe de 2, né? Então eu sei que ali... Ui, saí sem querer. Tava com o negócio aberto certinho e saí sem querer. Vou entrar de novo. Vamos voltar. Aí, maravilha. Bom, vou compartilhar aqui com vocês. Ah lá, a Vanessa chegou. Oi, Vanessa. Tava chamando você. Compartilha aí com a gente a vitória, só falta você. Não estou te ouvindo, Vanessa. Não sei se você está falando, mas eu não estou te ouvindo, tá? Ah, o microfone não está funcionando. Ai, que dó. Vanessa, às vezes é sair e entrar de novo. Se você quiser experimentar sair e entrar. Porque às vezes acontece esse negócio aí com o Google Meet. Não funciona, aí você sai e volta e ele entra. Enquanto isso, a gente vai vendo aqui a tela do meu celular. A gente... Vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu ver se eu consigo. Da outra vez não ficou assim. Peraí. Deixa eu ver se eu consigo. Aqui, clica. Gente, eu tô tentando só ver aqui esse modo de tela aqui, porque eu não queria que ele ficasse assim. As outras vezes não ficou desse jeito. Tela dividida. Deixa eu ver isso aqui. Deixa eu descompartilhar de novo aqui que eu vou... Dificuldades técnicas, gente. Compartilhar um app. Ah, mas eu vou compartilhar a tela inteira, senão não vai dar certo. Vamos lá. Eu estava na nossa última reunião, uma aluna trouxe esse cabelo aqui, né, e perguntou para mim como que eu faria. Então, eu fui dar uma pesquisadinha, até porque vi que rapaz, aqui tem traços orientais, falando, deu uma pesquisada em inglês, né, eu gosto de pesquisar em inglês para acessar outro tipo de fonte de informação, e eu trouxe para vocês esse... trouxe para vocês essa questão desse croquis, né? Desenhei com vocês, falei, olha, que bacana, né? A gente estruturar aqui o cabelo e tal. E, para minha alegria, para minha felicidade, eu tinha imaginado um cliente que eu não sabia que ele estava agendado. Quando eu vi esse cliente na agenda, eu logo pensei nesse cabelo. E aí, para minha felicidade, ele topou fazer o cabelo. Aí eu tô trazendo agora para vocês. Eu observei e falei, vou falar com ele. Ele autorizou para compartilhar. Esse cliente, eu costumo fazer já o cabelo dele, deixar um pouquinho mais compridinho, assim, né? Ele gosta desse estilo de cabelo, então esse é o antes dele. A gente estava com um bom comprimento, volume, né? Tava um comprimento bacana de cabelo, mas estava com volume já escapando aqui na lateral, né? A região aqui.
E aí eu falei pra ele, vamos fazer esse cabelo no estilo coreano. E olha como ficou, gente. Eu segui exatamente o croquis que eu escrevi pra vocês. Eu só não deixei ele tão esfiapado aqui embaixo, né? Porque eu acho que aquele cabelo muito comprido aqui no pezinho não duraria tanto quanto esse cliente meu precisa, porque ele mora em São Paulo. Então, ele vem fazer o cabelo comigo a cada 2 meses e pouquinho, 2 meses e meio, 3 meses, então tinha que durar mais. Então, ó, o topo desconectado, a parte de dentro mais curtinha, e ficou esse cabelo lindo. Ele tem um cabelo maravilhoso também, né? Então colabora muito aqui. Ó, que bonito. E aí eu tirei uma foto de ladinho assim para valorizar. A gente consegue ver a estrutura do mullet aqui, que não é aquele cabelo super batidinho, né? Pelo contrário, é um cabelo compridinho. Fiz justamente eu fiz as camadas aqui. Eu fiz a divisão de nuca, zona intermediária e depois a coronal. Fiz a divisão da ferradura, fiz esse cabelo mais curto, porque esse cabelo curto dele funciona super bem para ele ficar mais compacto, não fazer tanta expansão lateral. Que foi justamente essa partezinha aqui da lateral que eu fiz, ó. Fiz a graduação, só que ele mais curtinho, desconectado do que era o cabelo de cima. Trouxe o cabelo para cima, camada triangular, fiz a junção das partes e sucesso. Aí hoje, e aí, vocês gostaram, gente? Curtiram o cabelo? Dá um salve aí no chat. O que vocês acharam desse cabelo aqui? E aí, a Suzy trouxe pra gente hoje a pergunta sobre... Cadê mídias? Aqui. A Suzy trouxe pra gente este cabelo aqui. Vamos ver se eu consigo rabiscar aqui. Vamos ver aqui. Então, eu vou meio que desenhando em cima do cabelo dessa foto pra gente entender. Primeira coisa que eu quero que vocês entendam, né? Todo cabelo a gente vai fazer com fases, né? Vai ter fases. E eu gosto bastante de separar a linha, separar essa parte do cabelo, dos cabelos curtos. Eu gosto de fazer essa linha, essa separação de zona de topo. E também, quando necessário, eu faço zona intermediária. Nossa, ficou meio esquisito isso. Acho que eu vou usar num outro lugar aqui. Peraí, gente, que esse aqui não vai dar muito certo, não. Deixa eu salvar essa imagem na galeria. Salvar na galeria. Eu encontro ela aqui na minha galeria. Vai ficar mais fácil. Aqui. Aí. Bom. Aí eu consigo editar aqui. Agora vai dar bom. Fecha um pouquinho aqui. Salvo. Mantenho a resolução. E começo a desenhar aqui com vocês, porque aí vai ficar muito melhor. Então, o que eu quero que vocês entendam, né? A gente tem que começar a olhar para o cabelo das nossas clientes, analisando assim, como é que você vai fazer? Eu gosto, quando é cabelo curto, eu gosto de pegar e separar topo, né? Separar a zona coronal, para a gente ter justamente uma divisão mais clara aqui do que é cabelo de cima, cabelo de lado. Quando a gente observa o cabelo dessa modelo em específico, vou aumentar um pouquinho o traço aqui, ó. Eu quero que vocês olhem, principalmente a questão de comprimento. Vou pegar esse cabelo da franja aqui, vou acompanhar esse cabelo até, ó, a gente vê que, ó como ele sai lá de cima e vem compridão. Só que o cabelo que tá mais em cima aqui, ó, também é comprido, e o cabelo que tá um pouquinho mais em cima já não é tão comprido. O cabelo que tá um pouco mais atrás, ó, o comprimento dele, né? Parecendo que eu tô desenhando uma samambaia, né? Mas por quê? Porque a gente tem que olhar isso, comprimento de cabelo, quão longo está o cabelo. Então, na franja, a gente consegue perceber
esse grande comprimento de franja. Aí a gente já começa a olhar que esse comprimento com relação ao comprimento de lateral, o cabelo lateral está muito mais curtinho. Então, a gente muito provavelmente está lidando aqui com uma desconexão. Aí a gente olha a forma do cabelo aqui em cima, ó. Aqui me parece uma forma um pouco mais arredondada. Só que quando a gente olha a lateral, ó, a inclinação formando meio que um triângulo, certo? Se eu olho e vejo triângulo em lateral, eu já começo a pensar em graduação. Se eu vejo cabelo arredondado no topo de cabeça, vendo mais ou menos o mesmo comprimento, eu já começo a pensar em camadas regulares. Só que o cabelo da frente não é camada regular. Muito provavelmente, ou é uma desconexão, ou a gente pode levar esse cabelo lá para trás e ele, olhando a nível de estrutura, pode ser que ele seja um cabelo triangular. Aí a gente tem N possibilidades, né, para fazer esse cabelo. A gente pode tanto fazê-lo como um cabelo, uma franja desconectada, ou a gente pode juntar tudo. Tá fazendo sentido para vocês aí o que eu estou mostrando? Lembra que no curso de corte, na primeira parte, na primeira parte eu falei para vocês, falo lá, meça qual que é a relação de A para B, né? A gente sempre tem que observar isso, qual que é a relação do fio. Se eu vou fazer a lateral, eu vou dividir aqui, vou fazer primeiro a lateral, qual que é o meu fio A? O meu fio A é o cabelo que está mais em cima com relação ao fio que está embaixo. Então, eu tenho que observar isso. Qual que é a relação? Quando eu olho e vejo a forma, fazer esse chanfrado aqui, já me dá muita ideia de graduação, gente. Porque você concorda comigo que se eu fosse raspar a cabeça dela e fosse seguir só o formato da cabeça, não faria esse chanfrado? Esse chanfrado aqui é o cabelo. É o cabelo que forma essa estrutura. E aí a gente já consegue perceber que tem um cabelo mais longo aqui em cima e tem um cabelo mais curto aqui embaixo. Logo, na lateral isso pode ser uma graduação. Tá? A parte de trás a gente vai supor, né? Porque não dá pra gente saber exatamente. Mas vamos lá pro croquis. O que eu tô falando para vocês? Eu até copiei o croquis do mullet, porque a gente basicamente vai começar muito parecido aqui, ó. Só que ao invés de eu fazer essa parte em camadas aumentadas, eu vou trocar e eu vou fazer, na verdade, uma camada normal. Vou começar pela nuca, cabelo batidinho, ó. O que é um cabelo batidinho? Se a gente vai deixar ele com um pouquinho de volume e encurtar bastante aqui, esse cabelo batidinho, ele pode ser também uma graduação, ó. Ou uma camada. Não, aqui tá parecendo uma camada, tá parecendo que a gente tem o mesmo comprimento dos dois lados. Então, aqui, ao invés de ser camada aumentada, vai ser uma camada regular. Então, eu começo a parte 1 com camada regular. De que jeito? Do mesmo jeito que eu fiz um mulletzinho lá. Cabelo do mullet. Eu vou pegar... Ah, não, eu vou fazer subdivisão vertical, mas ao invés de eu trazer a camada, as mechas 3 e 4 mais para o centro, porque eu não quero que ele fique comprido. Eu vou fazer a mecha 1, vou cortar a mecha 1, cortei ela aqui no centro. Aí, o que eu vou fazer? Se eu quero um cabelo bem curtinho, imaginando que ele tá todo bem curtinho, não tá aparecendo nada aqui, ó, no pescoço dela, eu vou fazer o quê? Eu posso fazer mecha móvel para a próxima. Então, ao invés de usar esse esqueminha aqui, ó, eu vou fazer a mecha 1, aí a mecha 1 eu levo ela para 2, a 2 eu levo para 3, a 3 eu levo para 4, e assim sucessivamente. O motorista fora do lugar aqui. 3, 4, opa, e mecha 5.
Suzy, você acompanhou o que eu fiz aqui? Vamos fazer fase a fase desse cabelo. Estou concentrando nessa nuca que a gente não tá vendo, a gente tá supondo que ela tá super batidinha, entendendo que ela pode ser uma camadinha ali, só que aí o espaçamento desse cabelo que a gente vai trabalhar nessa nuca aqui, o espaçamento não, o comprimento desse cabelo vai ser cabelo curtinho, né? Acho que uns 3 centímetros de cabelo. Então a gente tá fazendo essa primeira parte aqui, que é a camada regular. Beleza, fiz a divisão em vertical, você pode trabalhar em vertical, você pode trabalhar em horizontal, não tem problema. E aí eu faço mecha móvel para próximo, porque aí eu vou acompanhar o formato da cabeça da pessoa, tá? Depois você vem e faz o acabamento conforme a vontade da cliente. Ela gosta de um acabamento mais limpinho. Se for um acabamento mais curtinho e aqui quase zerado, aí você pode até fazer uma graduação aqui para deixar bem no contorno da nuca. Você pode também fazer a graduação, ó. Se eu aumentar a inclinação e esse cabelo perto da nuca ficar quase que zerado, né? Tipo, cadê o azul aqui? O cabelo da nuca ficar quase zeradinho assim, ó. Aí, no caso, seria não uma camada regular, mas seria uma graduação. É gosto da freguesa, daí do formato da cabeça, como você vai montar isso aí. Tem que avaliar. Segundo passo é para fazer essa coronal. Essa coronal aqui, gente, a gente está supondo, né? Ô, Suzy, como é que você quer fazer essa coronal? Essa coronal não, essa parte do meio aqui da cabeça da cliente, aqui, ó. Isso aqui, ó. Essa região aqui. Que formato que você quer dar? Porque se você fizer a subdivisão retinha, assim como a gente estava fazendo com a subdivisão vertical, esse cabelo vai acompanhar o formato da cabeça um pouco mais redondo. Tem gente que nessa região aqui, não sei se você já fez isso, tem cabelos que eu faço. Para dar um formato triangular no cabelo, você também pode fazer a subdivisão em diagonal, você faz a metade, tipo, passa um pouquinho da metade, aí depois você faz a outra metade em diagonal, até cruzar, e aí você vai ter um cabelo que aqui nesse centro aqui, ó, ele fica meio em biquinho. Você já viu esse tipo de cabelo, Suzy, que fica um biquinho aqui atrás? Pode ser mais comprido um pouco. Se você só quer comprimento nessa região aqui, eu iria de... Então, vamos simplificar. Vamos fazer a subdivisão. Também pode ser subdivisão vertical. Vamos seguir o mesmo plano. Subdivisão vertical. O que vai mudar, Suzy, é você entender que nesse cabelo aqui, ao invés da gente fazer igual o coreano, que a gente fez camada, aí aqui eu acho melhor você fazer graduação. Por quê? A graduação a gente vai fazer o cabelo de cima ganhar um pouco mais de comprimento, para não ficar aquele cabelo tão curto. Então, aqui a gente aumenta o comprimento do cabelo que é o nosso cabelo A, aqui de cima, a gente vai aumentar o comprimento dele e vai deixar o nosso cabelo B um pouquinho mais curto. Isso significa que a gente ganha uma linha de corte chanfrada, que pode estar desconectada dessa parte de baixo aqui, tá? No caso, assim, a nuca vai ficar mais batidinha, deixa desconectada, depois você pode fazer, se precisar, né, uma leve conexão entre elas, mas nesse caso aqui, a proximidade da linha B, da zona intermediária, com a linha A da nuca, muito provavelmente daria bom também ali, não iria ficar muito marcado essa desconexão, não.
Aí a gente faz essa graduação, seguindo a mesmíssima ideia, com linha de corte, né, inicial no centro, e aí você faz mecha guia móvel, porque aí você vai trazer a 1 para 2, a 2 para 3, a 3 para 4. Entre 4 e 5, ao invés de você levar 5 muito próximo da orelha, para você não... Deixa um pouquinho de cabelo, traz a 4 na 3, só para olhar para ver se vai ficar bom. Se o cabelo ficar boludão, ficar cheio ali, você pode fazer a 3 para 4 e a 4 para 5 normal, tá? Isso aqui é só para dar uma noção para vocês de que a zona atrás da orelha, gente, ela é perigosa, né? Então, você tem que tomar cuidado para que esse cabelo... Tem que sempre muito tomar cuidado com o cabelo que está atrás da orelha. Se você leva ele muito para próximo da orelha e corta, ele fica super curto. E aí, isso aqui vira um problema, tá? Melhor garantir mais comprimento. Belezinha, fiz a nossa... Não é camada regular. A gente fez de novo aqui. Graduação. E a gente não está seguindo um formato quadrado, a gente está fazendo em ambos os formatos um cabelo redondo. Tá? Quando eu faço, ó, para essa zona coronal dela aqui, ó, também eu tô vendo, muito provavelmente eu tô vendo um cabelo mais arredondado na parte posterior. Então, cabelo arredondado. Tá. Se eu vou fazer um cabelo arredondado, eu vou justamente, eu posso seguir exatamente essa mesma linha, essa terceira fase aqui. Opa. Nessa terceira fase, eu vou fazer a zona coronal, essa parte aqui da cabeça do nosso cliente, com um comprimento de cabelo ainda um pouquinho maior, né, um pouquinho maior do que a fase 2 aqui. Então, o nosso A tá aqui, e agora o B tá aqui. A gente consegue ver que o nosso B é um pouquinho maior do que o nosso A, ou você pode deixar ele maior ainda, vai depender da estética que você quer proporcionar para o seu cliente. Faz camada regular. E segue a mesma ideia de cabelo redondo, né? A gente pode fazer... Se a gente fizer, na verdade, para anterior, a gente vai ganhar um pouco mais de comprimento na parte posterior ali. Se for a ideia, na parte lateral, aliás. Acho que não precisa. Então, eu vou fazer... Na verdade, eu vou fazer também seguindo a mesma ideia. 1 para 2, 2 para 3, 3 para 4, 4 para 5. Fiz ponto pivô todo mundo em camadas, né, camadas regulares. Acabamos a parte posterior, certo? Aí a gente vai passar para onde? A gente vai chegar na nossa lateral. Quando a gente olhava aquele cabelo do mullet, ele ganhava muito comprimento nessa porção aqui entre a mecha 4 e 5. Nesse cabelo aqui, não me parece ser assim. Por quê? Bom, se bem que ganha um pouquinho de comprimento, sim. Olha o cabelo aqui. Não, mas ela me parece irregular, porque isso pode ser simplesmente o formato da cabeça. Como é que eu faria essa lateral? Então, eu faria com um ganho de comprimento suficiente só para ser... deixa eu voltar aqui. Para anterior. Então, vou começar a fazer a graduação. Cabelo A, um pouquinho mais longo do que B. Faço uma linha de corte. Pode ser texturizada, ou pode ser a linha de corte normal aqui, tá? Vou dar uma dica aqui para vocês. Nessa região, que é a região... Esse cabelinho aqui, que ele vai cair, é o cabelo que cai. Vou fazer de azul aqui, simbolizando o cabelo. Esse cabelo que cai em
costeleta, se você quiser, ao invés de você levar esse cabelo para linha de corte aqui, ó, ignora ele, pega o cabelo, separa, deixa o cabelo cair, para depois você fazer o acabamento à mão livre. E você pega o cabelo que está em cima dele para fazer a linha de corte. Porque esse fio, que é o nosso B, ele é menor do que o nosso A. Então o A tem que ganhar um pouquinho de comprimento. Fez a mecha guia. Aí você vai pegar a mecha 2 e leva para 1. Fez a mecha 2. Agora você vai pegar a 3 e vai levar para 2. Né? Que é isso que a gente está falando. Mecha guia móvel para anterior. Por quê? Porque a gente quer um pouquinho de comprimento. A gente não quer esse cabelo tão redondo aqui. Não 100% redondo. E dá pra ver que ele ganha um pouco de comprimento nessa região aqui. Ó. Fiz todo esse trabalho de lateral. Tá acompanhando, Suzy? Eu tô baixando a cabeça aqui, parece que eu tô desenhando. Tá? Vocês estão acompanhando, gente? O raciocínio tá claro pra vocês? Tô na 4ª fase aqui no cabelo. Sim, a Suzy falou que sim. Maravilha. Na verdade, eu acho que eu faria o acabamento desse cabelo de topo igual o coreano lá. Então, tô aqui em cima na cabeça da minha cliente. É um cabelo que é triangular, a gente viu isso. Talvez a diferença seja que, ao invés da gente ter um cabelo, esse cabelo aqui de topo aqui, ó, talvez ele seja mais longo. Aí é uma questão de proporção, tá, Suzy? Porque se eu aumento o comprimento desse cabelo da frente, ele vai cair, né? Deixa eu ver. Ele vai cair aqui, ó, perto do olho da minha cliente, ó, tá vendo? Se esse cabelo ele vai cair perto do olho dela, talvez a questão da proporção dele aqui seja justamente isso, né? Que ele seja um pouco mais longo, um pouquinho menos. Só que aquele cabelo de trás aqui, principalmente se o cabelo da pessoa for liso, né? É como se ele fosse, talvez, metade. Ele me parece ser a metade do cabelo que tá aqui na frente. Então, eu faria uma proporção, talvez isso aqui, ó. Então, o cabelo da frente, ele me parece ser metade, 2 vezes maior, ou quase 2 vezes maior, deixa eu ver aqui. Olha lá, quase 2 vezes maior do que o cabelo da parte de trás. Então, a gente tem que ter noção, tem que ter entendimento de que isso caracteriza pra gente um cabelo, ó, triangular, né? A gente consegue perceber bem aqui, ó. Consegue perceber que é um cabelo triangular. Que jeito que a gente vai fazer esse triangular? A gente pode fazer esse triangular com seção vertical, a gente pode fazer com seção horizontal. Nesse caso aqui, eu fiz com seção horizontal. Então, para fazer um cabelo em seção horizontal, a gente começa fazendo a primeira mecha, que no caso seria a mecha guia aqui. A gente faz a primeira mecha aqui. Vou fazer fora. Primeira mecha, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta. Então, a gente faz a primeira mecha. E a gente vai ganhando comprimento. Então, a gente faz a segunda, voltar para a primeira. A terceira, eu acho que já volta para a primeira, porque esse cabelo tá muito triangular. E isso, gente, é na base do teste ali, na hora que você vai fazer. Volta com a quarta até a primeira. Volta com a quinta até a primeira. E volta com a sexta até a primeira. Então, se você está trabalhando horizontalmente na cabeça da cliente, e você vai fazendo essa mecha guia, no caso aqui seria uma mecha guia fixa, eu levo todo mundo até a primeira, você vai ganhar uma determinada proporção.
E essa proporção, ela pode ficar boa ou pode não ficar boa. Eu estou supondo aqui, na hora que eu fosse fazer, eu ia olhar, né? Eu ia ver, será que essa mecha guia fixa e levando todo mundo para trás ia ficar bom? Ou esse cabelo ia ficar muito, muito comprido? Não sei. A gente, na hora que fizesse, iria ver. Você está entendendo, Suzy, o raciocínio? Como se eu faço a mecha guia fixa e na hora que eu jogo o cabelo, esse cabelo fica tão comprido, que ele vai bater no nariz da cliente aqui, vai ficar horrível. Ah, não, não quero. Ah, pois bem, eu volto aqui na minha mecha guia e eu mudo essa relação de mecha guia fixa. Pode ser que a proporção seja 1:2, 3:1, 4:2, 5:3, tá entendendo? Por quê? Porque aí, quando eu faço esse direcionamento para duas mechas anterior, eu ganho comprimento e pode ser que essa forma chegue nesse comprimento desejado aqui, né? E tem clientes, gente, que eu também faço o seguinte, eu posso muito bem, seria uma outra opção ainda aqui, não vou apagar assim não, eu poderia criar eu poderia criar uma desconexão, eu poderia fazer, por exemplo, a minha linha de corte funcionar até o topo da cabeça, até um pouco menos inclinado, talvez. Deixa eu fazer aqui. Eu poderia reduzir o comprimento desse cabelo aqui, deixar minha linha de corte nem tão inclinadona assim, e daqui para lá, aí sim eu faço uma outra conexão muito mais aguda. Eu poderia fazer isso aqui também, não tem problema. Depende do quê? Depende de quanto cabelo a cliente tem, de como que isso vai cair, né? Aí eu mudaria um pouquinho a direção, no caso da minha subdivisão, ao invés de eu levar. Eu faria a minha mecha 4 virar minha nova referência. Opa. Faria a mecha 4 virar minha referência. E aí, da minha referência da mecha 4, eu faria a 5:4, a 6:4, a 7:4 também. Não tem problema. Você entendeu, Suzy? Esse cabelo curto, a gente geralmente faz isso. Pode falar. Luma, mas só esse movimento de jogar o cabelo, conectar com a mecha de trás, ele já vai dar esse efeito mais desfiado na frente ou não? Então. Ou você faria alguma outra coisa para ele ficar mais textura, fino? né? Não, o fato de você estar trabalhando com a elevação, ó, o fato de ser camadas, né? E nesse caso, assim, se a gente olhar invertidamente, né? Se a gente olhar que essa é a nossa A e essa é a nossa B, essa diferença de comprimento, a B muito maior do que a A, na verdade é que a gente tem camada aumentada. Sim. Isso aqui é mais leveza. Só que quando a gente olha para o cabelo aqui, pode ser que na hora que eu estou fazendo primeiro a parte estrutural, porque a parte estrutural, que é o que eu prezo muito que vocês entendam, é vocês entenderem isso aqui, ó. Entender que existe um formato arredondado aqui, que existe uma distribuição de peso chanfrada, que é graduada aqui, e a relação do fio daqui para cá. Então, foi tudo isso que a gente criou. Formato e forma interna, forma externa. Quando a gente vai, principalmente para a parte de acabamento, se eu olho e eu percebo que esse cabelo está muito blocão ainda, que ele não está leve o suficiente, né, ou eu já prevendo esse peso, eu posso, ao invés de fazer uma linha de corte blunt, né, que eu falo que é o corte reto, eu posso já trabalhar nessa região aqui, ó, fazendo a conexão de A com B,
um deep point cutting, com a ponta da tesoura. Na hora que eu junto leveza, aliás, eu junto elevação, né? Elevação, que é o que a gente fez aqui, ó. A gente está fazendo elevação mais textura, eu tenho mais leveza ainda, muita leveza. Entende, Suzy? Entendi. E no caso, o lado acho que direito, que a franja está um pouquinho mais curta do que a outra parte. E como é que você faria isso? Uhum. Aqui, né, ó. É isso aí mesmo. Se ela usa só para um lado, eu Hum. tenho várias formas de fazer isso. Eu poderia, por exemplo, se ela falar assim, eu só uso, no caso aqui do cabelo dela, eu só uso pro lado esquerdo. Aham. E a gente quer esse cabelo ganhando comprimento assim, né? Para ele ficar em Sim. diagonal assim, É. eu poderia pegar esse final de mecha aqui. Poderia pegar, por exemplo, a mecha 7. Eu tô na frente dela, eu pego a mecha 7, eu pego o que é o nosso lado, que vai ser a nossa base, trago em diagonal, ó, tá vendo? Uhum. Trago em diagonal. E aí você tem que regular, tá, Suzy? Deixa eu só fazer, eu acho que vou fazer um pouquinho menos diagonal. Faço uma diagonal aqui, faço a diagonal aqui. Então, peguei a franja, levei a franja em diagonal, e aí eu faço isso aqui, ó. Entendi. Eu faço pro lado oposto. Ah, Entendeu? tá. Entendi. Se é para ela usar a franja só de um lado e ela fala assim, não mexe no lado. Agora, se eu olho para o cabelo e eu acho que simplesmente, na hora que eu mexo, eu simplesmente acho que está faltando uma levezinha a mais, está faltando um pouco mais de separação nesses cabelos, aqui, ó, eu posso vir com a tesoura e criar com o cabelo em posição já de acabamento. Não é aquele rasgar o cabelo, porque não é o termo certo, tá? Uhum. A gente, em técnica de textura, que é o slice cutting, né? Que você apoia o cabelo, a tesoura no cabelo e vai abrindo e fechando a tesoura devagarzinho, só para criar esses vínculos aqui, ó. Ah, tá. É isso, Você eu nunca sabe que fiz. você nunca fez, né? Não. Esse precisa de um pouquinho de firmeza na mão. Deixa eu Uhum. mostrar para vocês aqui. Porque aí você desce, ó, você desce na direção do fio que ele já tá no caimento certo. Deixa eu parar aqui um pouquinho. Deixa eu só parar aqui um pouquinho o compartilhamento, porque vocês não vão ver aqui. Tá. Então, assim, ó, quando você tem, por exemplo, né, que o cabelo teria que estar liso, né? Você vem com a tesoura por cima do cabelo aqui, ó. Não é de baixo para cima, é de cima para baixo. E você vai no ponto onde você quer abrir esse vinco, encosta a tesoura, aí você vai fazendo isso aqui, ó. Abre, fecha, abre, fecha, abre, fecha, abre, fecha. E vai criando esse... O termo em inglês é fatiado, né? Você vai fazendo essas, entre aspas, fatias, slice, né? Você vai criando esses vínculos maiores. E aí, gente, no final, só para arrematar aqui, eu viria que voltaria nessa questão. Ah, eu falei para fazer a conexão aqui de topo com lateral, né? Porque, na verdade, essa lateral aqui dela está me parecendo um pouco mais redonda.
Então, talvez seja necessário, nesse caso, fazer uma emendinha não tão graduada assim, mas talvez um pouco de camada regular aqui. Só para deixar fazer essa quina aqui, ó. E aí depois, quando a gente pega uma costeletinha, que a gente lembra da costeleta que a gente esqueceu aqui? A gente deixou o cabelo dela, que era a costeleta dela aqui, a gente deixou comprida, a gente esqueceu ela aí. Aí na hora que você vai ver, ela tá super, super cheia, né? Você pode pegar esse cabelo só de costeleta aqui. Deixa eu fazer direitinho aqui. Pega o cabelinho da costeleta. Aí você traz o cabelinho da costeleta em diagonal pra cima aqui, ó. É só um pouquinho de cabelo aqui, ó. E aí você faz uma camadinha aumentada nele aqui, assim. Porque na hora que ele for cair, ele vai cair mais leve, ele não vai cair tão gordo, que eu falo. E aí, se necessário, você vem com a tesoura de baixo para cima e você dá essas limpadas aqui no entorno de orelha para dar uma ênfase maior nesse V. Entendeu, Suzy? Entendi. Entendi, Porque isso sim. aqui é charme, né? Então, isso aqui você tem que deixar na medida certinha, essa costeleta. É melhor você deixar ela com um tufo primeiro, né? Assim, no primeiro momento. Como eu falei, na hora que você for fazer essa lateral aqui, ó. E esquece o cabelo lá, vai ficar um negócio esquisito, mas depois você volta e faz esse acabamento com calma. Uhum. Para justamente dar esse perfilado aqui, ó. Sim, Aqui, ó. Que dá um baita no charme, né? dá. É Isso o aqui é tchan, né? Essa parte é, toda da frente é o que dá o movimento do cabelo, né? exatamente. E por isso que você tem que ser muito atenta, né? O que você vai fazer nessas mechas. Aqui, as 4, 5, 6, 7, né? O que você vai fazer com essa costeleta, que é acabamento. Cabelo curto feminino, ele demanda bastante atenção nesses pontos aqui, né? Evitar também não fazer uma nuca se ficar quadrada, muito raspada, também não é legal, né? A gente deixar o cabelo um pouco com ar mais natural. Essa cliente em questão, ela sempre corta bem, bem curto. Ela tem muito volume, ela não gosta. Inclusive, quando ela chega, você fala, nossa, tá curto ainda, mas ela gosta curto, então sempre fica uns 2 dedos em cima de comprimento, né? E Aham. ela mandou esse corte, então ela vai deixar crescer e ela quer fazer. Então, assim, Tá, se ela tem muito volume, eu aconselho vocês fazer toda a estrutura desse cabelo, Suzy, faz toda a estrutura desse cabelo. Ao invés da sua linha de corte ser reta, faz ela com um point cutting. sim. É isso aqui, ó. Aham. E em regiões de mais peso, você pode, se ela tem muita, dar profundidade. Mas o que eu quero que vocês entendam, que eu não quero que vocês percam jamais. Você sabe que você está criando uma linha aqui na parte posterior, A para B, que é graduado, que você está entendendo que as formas que você está criando, né? Então, Uhum. isso é fundamental. Entendi. Depois eu vou compartilhar deixa eu ver se eu já compartilho esse PDF. Vou salvar como arquivo aqui e vou compartilhar com vocês lá no grupo, tá? Fechou? Certinho. Muito bom. Que ótimo. Assim, gostou dessa ideia de fazer junto? Eu gostei. Tá ficando mais claro para você? Porque às vezes na aula eu tô falando lá e aí não entende, né? Sim, Fica complexo de entender, mas assim, é o que eu tô fazendo. fica mais claro. Eu tô fazendo a leitura com vocês de uma foto que a gente só tem uma perspectiva, normalmente a gente vem só com uma perspectiva do corte. A gente trabalha em cima da leitura de proporção, forma interna, forma externa. A gente entende
quais são as técnicas que estão ali, a gente vai lá para cada parte da cabeça, entende o que a gente vai fazer, qual vai ser a nossa mecha guia, se ela vai ser fixa, se ela vai ser móvel, se a gente vai fazer subdivisão vertical, horizontal, diagonal, e aí a gente vai estruturando esse cabelo. Por quê? Porque o resto, Suzy, quando você acerta a estrutura, essa parte de acabamento, ela vem de uma forma muito gostosa, muito tranquila, porque você já viu que tá bonita a forma ali. É um refinamento. O que não pode acontecer é quando a cabeleireira ou o cabeleireiro não sabe o que está criando, né? Sim. A Patrícia perguntou, o cabelo cacheado dá para fazer esse corte? Dá. Se a gente pegar a referência aqui, deixa eu ver se eu acho. Vocês vão ver que o principal mesmo. Pixie Curly Hair. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Compartilhar. Gente, será que eu caí ou vocês estão aí? Só dê um sinal de vida aí, por favor. Estamos aqui. Ai, que bom. Falei, nossa, ficou de repente ficou muito silencioso. Estamos aqui. Ai, que bom. A Paty perguntou se dá para fazer com cabelo. Olha, gente, e esse tipo de estrutura, apesar de você falar assim, nossa, mas tá raspado aqui embaixo, não tem problema, mas o princípio é o mesmo. A gente vê um cabelo que é muito comprido em cima, a gente imagina ele levando esse cabelo. A gente imagina, vê aqui que tem uma lateral que está desconectada dessa parte, o topo que está desconectado da parte lateral, mas eles conversam bem em si, né? É um cabelo mais longo. Esse aqui também me parece que seria muito próximo, tá vendo como é comprido o cabelo dela? Imagina esse cabelinho esticado. É um cabelo triangular. A parte posterior tá me parecendo graduado, com uma preservação de lateral. E essa parte graduado com preservação de comprimento em coronal. E a lateral mais raspada. Então, ó, esse aqui me parece que já tem mais preservação de comprimento na parte lateral. Graduação, ó, graduação, dá pra ver claramente que é uma graduação. Cabelo muito, muito comprido, que provavelmente também foi levado e feito, ó, graduação. Só que aqui a gente tem um cabelo que a gente tá vendo bem de perfil, ele bem graduado, né? E aí, ó, em parte interna mais curta e vem esse topo compridão, bem triangular aqui, que faz esse bico. Mas esse cabelo não é cabelo de lateral, é cabelo de topo. Cabelo cacheado uns tricks, né? Umas coisas que às vezes dá uma enganada na gente por conta disso. Ó, costeletinha mais curtinha, mas talvez tudo desconectado aqui, acho que a parte interna desse cabelo tá bem desconectada. Vou ver aqui. Acho que esse cabelo aqui vai flipar, mas ele tá curto no contorno. Eu acho que em pouco tempo ele iria armar. Isso também tá esquisito esse aqui. Quando vocês começam a olhar, vocês estão conseguindo perceber com esse olhar que eu acabei de dar para vocês, assim, gente, vamos imaginar, ó, esse cabelo aqui, ó, a gente consegue ver claramente a graduação,
Mas, tá vendo? Nossa, ele ficou muito redondo. Eu preservaria mais o comprimento desse cabelo que fica entre lateral e topo, para ele não ficar tão redondo assim, ó. E olha como essa moça ficou toda redonda. Aí eu vou começar a meter o pau nos cabelos, né? Ela ficou muito redonda. Acho que achatou a cabeça dela aqui, ó. Não gostei. Esse daqui tá esquisito também, tá um cabelo que parece que ficou muito comprido e ele desceu e virou um bolo na lateral aqui. Também não achei legal, não. Esse cabelo tá me parecendo mal distribuído de peso. Esse aqui tá... Não sei. Também não sei se gosto desse. Esse tá bem curto. Esse aqui tá um curto cacheado. Tá bonito, tá bonito. Esse aqui tá mais bonitinho. Ó, dá pra ver a graduação aqui. Acho que o acabamento desse lado ficou muito esfiapado aqui. Mas, enfim, né, gente? A cabeleireira olhando aqui, não sei se tem uns cabelos que... Às vezes não é o cabelo em si, né? Mas a produção da moça. Mas tem cabelo curto que você fala, meu Deus, que cabelo curto. Bem cortado. Isso aqui não tá legal. Esse aqui não sei se eu gosto. Esse aqui eu acho que ele ia flipar no começo. Já ia começar... Ia ficar aquele cabelo asa delta aqui na lateral. Daqui, tipo, 2 semanas, sabe? Mas a ideia do undercut, assim, é legal, da desconexão no contorno. Esse aqui eu não gostei, porque eu acho que acabou com a moça. Ficou toda redonda. Tá texturizada, mas algo de errado não está certo. Mas aí é de na parte de harmonização mesmo. Concordam comigo? Eu acho que eu tô... Vocês concordaram com a análise aí? Faz sentido? Deixa eu ver aqui o que tá. Que bom, falou polimento, mensagem. Não consigo entrar na aula ao vivo. A Dani falou da dúvida dela, né? Ela não conseguiu dar polimento no cabelo. Eu vou trazer só a dúvida da Dani. A Dani falou que ela passou um perrengue aqui, que ela hidratou o cabelo, escovou. Um cabelo que ela ficou passada, ela apanhou muito, não um pouco. Ela não tirou a foto do cabelo. Cabelo cacheado muito, muito fino. As pontas estavam tão secas quanto de um cabelo loiro. Começou exatamente pelas pontas para conseguir dar conta, mas não conseguiu. Não usou a temperatura alta demais. Pensa num cabelo que não chegou no ponto, não conseguia raciocinar sinceramente nenhum cabelo, as bonecas, foi tão impossível. Ela pegou um cabelo, basicamente o cabelo de uma cliente que foi pior do que a de boneca, né? Então, quem aqui nunca pegou um cabelo tão ruim desse jeito, né? O que eu tenho para dizer? Tem horas que a condição do cabelo tá tão ruim, Dani, que o problema não tá na escova. O problema tá na fibra em si, né? No corte. Acho que eu já falei aqui para vocês também em outros momentos sobre... Ai, meu olho tá dando. Sobre você entender que existe um ponto sem retorno. Existe cabelo que passou no ponto do dano e não tem retorno. Aí a gente muitas vezes fica se culpando porque não ficou do jeito que a gente imaginava. Mas assim, o jeito que a gente imaginava não era partindo daquela condição inicial. E aí a minha sugestão para uma situação como essa, que eu falei, né, que os cabelos difíceis, eles vão aparecer para ajudar a gente a mudar de nível, ou para a gente entender alguma coisa que a gente não entendeu ainda. Pode ser que esse entendimento esteja na própria regulação de expectativa, né? Nossa, enquanto profissional. Só que ao mesmo tempo, quando você consegue resolver um problema desse, né, um cabelo difícil como esse, sua autoestima profissional cresce. Mas o que eu tenho para dizer, ou esse cabelo realmente ele não tem estrutura, ele não tem saúde para parecer bonito. Tem cabelo que é assim que acontece. O cabelo não tem estrutura, não tem saúde, não tem cutícula,
né? Um cabelo extremamente poroso, um cabelo extremamente... um cabelo ressecado, não tem... Não é uma escova que vai resolver o problema, né? Então, a gente já pegou cabelos assim muito, muito difíceis que você conseguir melhorar um pouco, dar um pouco de penteabilidade já é uma vitória, né? Mas que são cabelos assim que nos vêm nos testar, nos trazer resiliência, né? Que aí eu também fiz essa observação, que esses cabelos difíceis, a gente pode também superá-los com a ajuda do 3R, que é a da metodologia. Você realiza, registra, tira foto e repete. Repete conforme a avaliação que você fez daquilo que você pode melhorar. Fez a melhoria. Realiza de novo, faz de novo o serviço, registra e repete. E assim a gente vai. Gente, é tudo processo, tá? Quanto mais você puder fazer, quanto mais você repetir um cabelo, quanto mais você conseguir atender a mesma pessoa, isso vai ajudar vocês. A Patrícia falou, ó, peguei um cabelo muito ruim, vou botar lá no Telegram. Coloca lá, Paty, pra gente ver, estudar junto. Meninas, a Betânia apareceu aqui. Boa noite, Betânia. A Betânia falou, na Betânia, ela colocou aqui. Boa noite, Lu, mas pode acontecer com um fio que já perdeu o CMC e cutícula? É possível melhorar na escova? Então, por que eu trabalho a questão do bem-estar capilar? Por que eu falo muito, bato nessa tecla? Porque bem-estar capilar é saúde e beleza. Um doente não parece bonito. Muitas vezes no meio dos cabelos, é como se fosse o processo de maquiar, né? Ah, o doente tá lá com a cara capada, você vai lá e passa quilos de maquiagem. Mas isso não vai mudar o fato de que ele está doente ou ela está doente. Tem produtos no meio cosmético que eles são muito de maquiagem. Eles são realmente, nossa, passa, ela dá aquele brilho na hora daquela. Mas a pessoa lava aquilo, o cabelo, e ele vai voltar a quebrar, ele vai voltar a ficar extremamente poroso. Então, um cabelo verdadeiramente saudável, ele tem todos os elementos que a Betânia falou agora. Tem o CMC, que é essa colinha que faz as cutículas ficarem íntegras. Tem cutícula, porque tem cabelo que perde cutícula. Tem cabelo que nem mais tem cutícula, e por isso pode ser, inclusive, um dos motivos de embaraçamento. Cabelos finos têm menos cutícula. E se eles estão muito danificados, pode ser que nem cutícula tenha e é córtex pendurado ali, exposto, e aquilo gera um embaraçamento absurdo. Tá? Então, a gente também tem que avaliar, entender essa posição de que talvez o dano tenha sido tão grande que não é a escova que vai resolver o problema da pessoa. Não tem, não tem estrutura de cabelo para o cabelo ficar bonito, né? Então, é possível melhorar na escova? Nem sempre, Betânia. Nem sempre. Por isso que a gente sempre reforça a necessidade do tratamento. O tratamento não é aquela coisa assim, pelo menos aqui dentro, né? Tratamento, pra gente, a gente sabe que é continuidade, é adequação, é produto certo com cabelo certo, home care, é toda essa combinação para fazer com que o resultado que a cliente tenha ao longo do tempo seja um resultado mais estruturado, não só um efeito Cinderela, não só uma maquiagem. Certo, gente? Olha, das perguntas de formulário, eu resolvi, né, as duas questões, tanto a do corte que a Suzy pediu, quanto essa história que a Dani mandou. Mas eu gostaria de saber se vocês querem conversar sobre alguma coisa específica, se vocês querem trazer alguma outra dúvida. Estou à disposição. Enquanto eu tomo uma água aqui. Fala, Carla.
Luma, a respeito de terapia capilar. Quando a gente pega uma cliente que ela está com o emocional muito abalado, como proceder de uma forma que não se torne invasivo, mas ao mesmo tempo você consiga ali dar um conforto, de forma que ela se sinta um momento ali protegida, né? Sem, basicamente sem se tornar invasiva. Mesmo que ela te dê todo aquele espaço, enfim, Boa na pergunta. terapia. É que no momento da terapia, né, é um momento realmente muito vulnerável, né? Então, mas aí é que você falou, ela te deu espaço, é isso? Isso. Mas aí você fica meio assim, sabe? Como falar, o que falar? Tem uma regra a seguir ou não? Acho que eu vou compartilhar o que recentemente a gente vem trabalhando internamente aqui, que é aquela frase que eu trouxe, né? Se não edifica, não diga. Hum, Ó, nossa, se aplica totalmente a isso, porque se ela te deu abertura, eu acho que é bom fazer boas perguntas. Mas por quê? Aí você acha que tem uma causa específica? Por quê? Você vai ajudando a pessoa a entender, né? Perguntas como por quê? O que você acha, né? Tentar fazer a correlação da pessoa, fazer ela se distanciar da situação, sabe? Distancia, sim, porque sempre que a pessoa está no problema, ela está focada no problema, ela está focada. Então, se tudo que a gente foca expande. Uma forma da gente fazer as pessoas se sentirem bem quando elas estão num momento ruim, eu acho que esse é o ponto, cara, porque ela já te deu abertura, né? Mas eu acho que você está tentando buscar fazê-la se sentir melhor, se sentir bem. isso. Uma das formas de fazer isso é meio que ajudar a pessoa a se distanciar do problema. Certo. Aí você pode falar assim, então você está me contando tal coisa, mas imagina se não fosse você, se isso tivesse acontecendo com uma outra pessoa, ou ainda, é que eu falei, por que será que isso está acontecendo? Se distancia um pouco. O que pode ser, né, que esteja ocasionando isso? Eu acho que o Certo. distanciamento da situação tentar meio que desafundar a pessoa do problema, porque ela vai emergindo, aquilo parece gigante. Vou contar uma história para vocês que recentemente eu passei que foi bem difícil, assim. Que na hora eu me vi meio perdida numa situação, assim, ai meu Deus, normalmente eu peço para Deus, eu falo assim, meu Deus, o que eu faço? Eu começo a pedir para Deus. Eu peço luz, né? Eu oro para que as conversas que eu tenho com os clientes sejam direcionadas por Deus, né? E aí eu peguei e fui atender uma cliente e eu falei assim, então como é que você tá? E eu vi que ela tava mais, ela já é uma pessoa muito contida, mas eu vi que ela tava mais. Aí ela falou, meu marido faleceu há 2 meses e pouco atrás. Nossa, é, é aquela situação de cadeira que você fala assim, ai meu Deus, como é difícil, como é duro. Doença e morte, né? São terríveis. Aí, e ela é uma pessoa muito, 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 muito reservada. Só que ao longo dos anos eu fui conquistando assim uma certa proximidade com ela e ela começou a contar, né, de como foi o processo. E eu normalmente eu seguro a pergunta, né? O que aconteceu? Eu não pergunto o que aconteceu. Eu seguro. Tipo assim, nossa, sinto muito. Primeira coisa, sinto muito. Mas passar por isso é difícil. Aí eu falei, passei pela perda do meu pai, entendo um processo que é quando a pessoa fica doente, porque eu já sabia que eu tinha ficado doente e tal. Aí ela foi tocando nos pontos, assim, né? E aí eu lembrei de uma coisa que a gente acabou fazendo hoje e que eu fiz quando meu pai faleceu.
que eu até falei para minha irmã, falei assim, é aquela coisa, em tudo dai graças, em tudo dai graças. Gratidão pelo hoje, gratidão pelas circunstâncias, isso tudo se conversa, né? Então eu falei para minha irmã quando meu pai faleceu, que quanto mais eu acreditava, eu falei para ela, eu acredito que quanto mais a gente agradecer pelas coisas que aconteceram, acho que mais rápido a gente vai conseguir passar por isso. Não que a gente não vai, que a gente vai pular. A gente não tem como pular o luto. Você tem as fases do luto, então você vai passar por aquilo. E aí eu falei para ela isso. E isso foi muito bom para nós duas, porque a gente falava o dia inteiro, meu. Imagina, a gente trabalhando com meu pai, 12 anos trabalhando, e meu pai faleceu, e aí todo mundo assim chocado, muitas pessoas chorando na cadeira. E eu confesso para você que eu chorei poucas vezes em atendimento, né, depois do falecimento do meu pai. Por quê? Porque eu só tinha o que agradecer. Então, como eu estava conversando com essa cliente, eu trouxe essa questão aí, ela falou assim, mas graças a Deus ele era organizado. Aí eu falei para ela, contei a história de uma outra cliente que o marido não era organizado, que ele faleceu e ela ficou com dívidas, que ficou. Então, o segredo para uma pessoa se sentir bem é ela saber de uma história pior do que a dela. E por quê? Porque você coloca ela numa outra posição. Então, você faz ela pensar no problema do outro, que era muito maior do que o dela. Certo. É a mesma coisa também do distanciamento. Quando você distancia a pessoa, o problema parece pequeno. É um jogo psicológico que você faz, né? Sim. Então, só que eu gosto, né, de fazer isso com o intuito de fazer a pessoa se sentir melhor. Ela se sente melhor quando o problema parece menor. Certo. Basicamente. E isso eu vejo que tem correlação com gratidão. Uma outra pergunta que dá para fazer também. E o que você está aprendendo com essa situação? O que você Vou acredita usar, porque ela que volta semana que vem. Por isso que para me preparar. o que você acredita que você precisa fazer para mudar essa situação? Porque você tira a pessoa do problema e traz ela para a solução. Tira a pessoa do nariz enfiado no problema, que o problema parece gigante, e afasta ela. Eu acho que é uma das coisas que eu mais faço, assim, em atendimento. Caçar motivos para agradecer, distanciamento do problema e foco na solução. É isso. Que aí une, né? A terapia, ela vai se sentir bem e não vai ficar presa naquele problema. E você vê como isso está correlacionado com os valores do salão? Sim. Foco na solução, servir com o melhor, bem-estar capilar, ordem e progresso, gratidão pelo hoje. Por isso que eu falo também para vocês que estão, principalmente vocês, meninas, que estão empreendendo, que estão na posição de quem é dona do próprio salão, você tem que ter esse momento de sentar e falar assim, valores. Os valores que eu quero que sejam multiplicados aqui. Eu acredito, eu vivo a maior parte deles, eu não vivo esses valores integralmente, mas se eu buscar vivê-los cada dia mais, eu sei que eu vou me tornar uma pessoa melhor. Porque no final do dia, a conduta, o comportamento é guiado por valores. Você me trouxe uma pergunta que talvez eu nunca tivesse respondido anteriormente. Mas você vê que a minha resposta volta para os valores? Sim. Então, olha, olhando para a situação agora, conseguindo estruturar melhor, são esses 3 pontos. A pessoa está emocionalmente lá, frágil na sua cadeira, gratidão pelo hoje, gratidão pelas circunstâncias. A pessoa está no fundo do poço. Eu tenho certeza que tem motivo para agradecer. Porque a situação está vindo para mostrar alguma coisa, revelar alguma coisa. E a revelação disso normalmente é o que precisa ser mudado, que é foco na solução. Se está desse jeito, precisa fazer alguma coisa diferente para mudar. E normalmente as pessoas elas se sentem bem
quando você ajuda elas a se distanciarem do problema, fazendo o problema parecer menor e menos importante do que aquilo que ela estava, do tamanho que ela estava atribuindo anteriormente. É isso. Perfeito. Valeu, obrigada. Ai, gente, esse negócio de cadeira, de atendimento, assim, é muito legal. Muito legal. Eu, particularmente, acho muito legal. A gente tem uma oportunidade riquíssima. Essa semana que passou, eu estava conversando com uma cliente sobre como essa parte do atendimento eu gosto pra caramba. Porque, diferentemente de outras profissões, a gente tem tempo de qualidade para trocar uma ideia, para aprofundar, para você entrar em questões, tantos que sejam elas de aprendizagem, de coisas assim, curiosidades, coisas interessantes, coisas úteis, mas quanto coisas sobre a vida, né? E vou aproveitar e vou compartilhar com vocês aqui que uma cliente que veio esse fim de semana, que eu gosto demais dela. A Ju veio fazer gravação e ela super topou gravar um depoimento. Eu vou compartilhar com vocês de novo aqui. Vou fazer o que eu fiz na reunião com a Carla, o pessoal. Compartilhar com vocês. Vocês vão gostar aqui. E tá, vamos entrar de novo. Fecha aqui, fecha aqui. A máquina já chegou a ligar? Compartilhar a tela inteira. Vou compartilhar com vocês. Vamos ver se o áudio vai sair. Vem. Descartar. Só que quase vi. Acho que vocês não estão ouvindo o áudio, não, né? Vou ter que compartilhar de novo, peraí. Compartilhar o áudio. Aí. Eu vou mutar aqui. Vocês estão conseguindo ouvir o áudio? Não, Essa pergunta primeiro, peraí. agora sim. Estou aqui com a Zizi, que é a nossa cliente, mais ou menos 2 anos, né, Zizi? E hoje a Zizi não mora mais aqui, mora em São Paulo, que é um mercado maravilhoso, tem cheio de um monte de profissionais excelentes, mas ela faz o esforço de vir até Indaiatuba. E a minha questão é, por que você veio até Indaiatuba? Bom, a primeira vez que eu vim nesse salão nem foi para o cabelo, foi para fazer a sobrancelha com a Kelly. Por incrível que pareça. Eu estava super insatisfeita. E a Kelly foi tão, sabe, falou todas as coisas que eu estava procurando na sobrancelha. E depois eu acabei comentando no cabelo, ela me indicou a irmã, eu achei assim, que ela faz também, mas ela me indicou a irmã, ela tem a irmã. E acho que é a sintonia do salão, porque aí eu comecei a vir, é um salão silencioso, embora tenha secador, mas é silencioso, e as pessoas aqui, depois eu fiz o cabelo com o Wagner, e bastante tempo, né, tintura, né, e todas as pessoas falam a mesma língua, que assim, é impressionante, a sintonia que tem um salão, então por isso que eu voltei, e agora eu estou apegadíssima. Se eu convencer meu marido que eu vou a cada 3 meses, pelo menos fazer o cabelo, né? Coisa boa, fico muito feliz. É sempre um prazer receber. Como eu falei para você antes, né? Vi o nome dela na agenda, fiquei muito feliz. Porque toda vez que você vem, a gente tem uma troca. É uma troca, assim, muito boa.
Ela acabou de me dar um conselho maravilhoso de vida, né? De vida, eu falo que eu aprendo muito, né? Eu tenho a oportunidade de, enquanto eu atendo, aprender sobre vida com as pessoas, né? E você sempre agrega muito na minha vida, viu? Agradeço. Que bom. Prazer sempre. Que bom. Obrigada. Obrigada. Então, gente, quis compartilhar isso com vocês, porque eu estava falando justamente sobre essa questão do que a gente tem de oportunidade, né? Tem vezes que são histórias felizes, tem vezes que são histórias tristes, mas eu me considero muito privilegiada porque é uma profissão que ela me traz essa proximidade das pessoas, e eu achei muito bacana você ter perguntado isso, Carla, porque é uma questão de que muitas vezes não está, né, nos cursos, não está essa questão da conduta, né? Mas como é que você pode ser uma pessoa bacana no momento de sofrimento da outra, no momento de fragilidade, né? Tem a ver com isso, com a construção dos valores, daquilo que você preza como importante na sua vida, porque naquele momento se encontra uma pessoa que esses seus valores vão ajudá-lo. Assim como também você recebe, né? Então, eu estava compartilhando da Zizi, a Zizi falou, né? Eu falei no vídeo que ela compartilhou comigo uma coisa que eu vou levar para a vida, né? E vou fazer igualzinho eu fiz na reunião. E vocês estão curiosos para saber o que ela me compartilhou comigo? Eu já sei. Vocês querem saber? Quem quer saber o que a Zizi falou para mim? Que eu falei, cara, nossa, conselho de vida. E, gente, detalhe, ela tá em São Paulo, Zona Sul. Sabe aquela coisa de gente que pode pagar? A Betânia tá, claro. A Vanessa, então, tá todo mundo aqui comigo. 9h40 da noite, ainda tô conseguindo segurar a atenção de vocês. A Zizi estava me contando que ela tá estudando 4 horas por dia, né? Ela é enfermeira aposentada, ela trabalhava com instrumentação cirúrgica. Uma pessoa, assim, você vê que gosta das coisas corretas, bem processual e tal. E ela falou que ela está estudando agora 4 horas por dia, estudando coisas que ela gosta, dentre elas estudando a Bíblia, né? Ela é católica e está fazendo lá eu não sei, eu não entendi se era um curso presencial ou se é um curso online, alguma coisa assim, que ela está amando. Aí ela falou assim, mas esses dias eu estava pensando, se eu trabalhava 8 horas por dia, por que eu não posso estudar hoje 8 horas por dia? Olha, gente, tipo assim, olha a meta, olha o objetivo dessa pessoa nessa fase da vida. Eu, assim, eu super achei, cara, que luxo isso daí. Isso é um luxo, né? Você chegar nos seus anos, 60 e poucos anos, cognitivamente super bem, né? Também com, né, uma condição boa financeiramente falando, mas ela principalmente com muita vontade, assim, de se aproximar de Deus, estudar, ser mais, sabe, uma pessoa melhor. Achei encantador isso. Ela virou para mim e falou assim, você que é jovem, né? Então, toda vez que vem um você que é jovem, gente, parem e ouçam. Quando uma pessoa mais velha que você fala, ó, você que é jovem, ele tá falando assim, olha, depois disso tudo que eu vivi, todas as experiências que eu tive, eu tô te dando aqui um presente na sua mão, ó. Esse você que é jovem é isso, sabe? Aí ela virou para mim e falou, você que é jovem, se dedica a estudar a palavra de Deus 1 hora por dia e estudar alguma outra coisa que você queira 1 hora por dia. Começa o seu dia assim. Eu falei, nossa, cara. E isso para mim é uma coisa que já tá no meu radar já faz muito tempo. O devocional eu venho fazendo, né? Já falei para talvez algumas de vocês saibam, outras não, mas eu tenho um aplicativo que chama Glorify, né? Com Y no final. Vai fazer 900 dias, quase 900 dias que eu faço esse devocional. A leitura da Bíblia, né? De uma passagem, aí vem uma reflexão, vem uma oração, tem uma frase voltada para isso. Isso tem me transformado profundamente. Não chega a ser 1 hora por dia, mas olha, uns 20 minutos pelo menos vai, né? 20 a 30 minutos. Isso gera um processo de transformação.
E aí você pega uma área de interesse, uma habilidade que vocês precisam, assim como o próprio cabeleireiro integrativo que eu falo lá no começo, né? Gente, tentem, busquem 1 hora por dia, se não der 1 hora por dia, 15 minutos, 30 minutos. Mas eu vejo que o grande segredo está em iniciar o dia, fazendo essas duas coisas que são importantes, verdadeiramente importantes, sabe? Eu vejo que isso faz muita diferença, e é isso que a Zizi compartilhou comigo, que agora eu compartilho com vocês. A Patrícia colocou, eu faço todos os dias, já me transformou, eu quero mais, que bom. Aí eu também, esses dias eu orando, tá falando, meu Deus, como eu quero ter mais intimidade com Deus, como eu quero ter uma intimidade maior, um relacionamento melhor com Cristo, né? Meu ponto de vista. Suzelei falou, tenho feito devocional todos os dias, 2º ano lendo a Bíblia. Olha que maravilha, gente. A Paty também, devocional. É muito bom. A gente beber da fonte da vida, né? A palavra de Deus é a fonte da vida. E quando a gente está se distraindo aí, fazendo um monte de coisa que não... Pelo contrário, né? Só traz morte. Esses dias eu tava, só para encerrar aqui, eu tava vendo fui num restaurante coreano com a minha família, e normalmente vai nesse restaurante, a gente fica no karaokê cantando música lá. Só que na última vez a gente foi e a gente não tava na sala de karaokê, a gente tava no restaurante, e é um restaurante temático coreano. Sabe essas bandas aí de garotos e garotas coreanas? Né? K-pop, Blackpink. Já tinha ouvido algumas músicas, vi alguma coisa ou outra, mas assim, eu virei e falei, cara, não é meu interesse, mas isso daí é uma febre, né, para os mais novos. Aí, gente, tinha uma tela enorme e o meu filho estava assistindo, ele ficou de frente para a tela, só que ele fica hipnotizado, ele não consegue nem comer. E eu estava de costas. Quando eu vi que a criança não conseguia comer, eu falei assim, Pedro, vamos trocar, mas não tá dando certo isso, né? E aí eu comecei a dar uma olhada, eu falei assim, peraí, nossa, vendo os clipes das músicas, olhando, eu falei assim, nossa, velho, isso daí não tá muito bom. Resumo da ópera, né? Eu troquei de lugar com o Pedro, e aí que eu fiquei olhando, assim, e eu tava olhando propositalmente para entender o que é a mensagem que eles estão passando. Olha, gente, eu vou falar para vocês. Satanismo puro. É satanismo. Então você pega a influência que está vindo do meio externo é de adoração às sombras. Tomem muito cuidado com aquilo que vocês assistem. Tomem muito cuidado com aquilo que vocês ouvem. Porque o mundo não tá fácil não, cara. Olha lá, a Vanessa falou, sim, é terrível. Então, menina, eu achava que era uma... assim, porque a gente vê também a questão do mundo da cultura oriental, ela é diferente, né? A cultura oriental, vocês vê os doramas lá. Eu já assisti um dorama japonês e vi um trecho de um coreano, porque gente, eu não tenho tempo para assistir nada, assim. Achei o dorama japonês bonitinho até, tem valor moral, né? Não é aquela sem vergonhice que a gente está acostumado a ver na TV brasileira, nudez, essas coisas assim. Mas, gente, meu Deus do céu. Eu achei que, sinceramente, o meio musical não estivesse assim desses coreanos. Tá terrível. Tá boa. Muito sombrio, Betânia, exatamente. Tá muito sombrio. Essas pessoas estão a serviço das sombras. Então, contramão do mundo. Nós estamos na contramão do mundo. A formação raiz do cabeleireiro integrativo é bem contramão mesmo. Ai, gente, não adianta ser todo glamour, no mundo da beleza tem muito disso, né? Muita casca, pouco conteúdo, né? Mas aqui eu acredito sinceramente, assim, que a gente trabalha a profundidade, dá sustentação para, como por exemplo a Patrícia estava falando, de ela se sentir mais segura, a
ao abordar um questionamento da cliente, uma dúvida, isso é construir fundação para então, quando venha essa parte de comunicação, para ser verdadeiro, assim como eu mostrei para vocês esse vídeo, né, desse depoimento da cliente. A gente está chegando aqui no movimento do marketing da Kim O'Hare, que na verdade é só uma exteriorização. A Suzy falou na contramão com orgulho, é isso aí. A Vanessa falou, é uma corrupção simbólica muito grande. Ixi, simbologia para tudo quanto é canto. A gente tem que estar atenta o tempo todo, principalmente quando a gente é mãe, né, Vanessa? Nossa, isso é muito, muito sério. Mas aí, voltando só à questão de... Eu estava falando para vocês o depoimento dessa cliente. É um marketing que hoje eu vejo e falo assim, cara, a gente só está exteriorizando quem nós somos. A gente só está exteriorizando aquilo que a gente já vive. E é assim que eu espero que seja com vocês também. Que eu entendo que são, principalmente aqui, né, nós estamos num grupo de, a maior parte das mulheres, eu entendo bem as dores das mulheres, né, a mulher carrega muita culpa, a mulher carrega muito peso, são muitas responsabilidades, mas ao mesmo tempo eu falo, cara, a mulher é tão forte, as mulheres, elas têm uma força de superação tão grande, que quando a gente tem a direção certa, quando a gente vem se preparando, né, construindo, passando por esses momentos, assim como a Carla está falando, é fácil? Não é fácil. Mas isso é o processo da forja, né? Então você vai, imagina um metal precioso, né, uma espada que está sendo forjada, ela não vai ser forjada na temperatura ambiente, ela é aquecida e ela é martelada, né? Então, vocês estão passando por uma forja, para aumentar a dureza, a resistência e aumentar o valor também. Então, estamos aí nesse processo de forja. Certo, meninas? Então, já estamos aqui perto do nosso horário, 10 para as 10. Vocês querem falar mais alguma coisa? Querem perguntar mais alguma coisa? Se não, vocês ficam aqui me ouvindo até amanhã, filho. A gente arranja assunto. Eu já falei para vocês que eu tenho a capacidade de conversar das 9 às 19. A Carla concorda, a Carla vê. Nossa. Ela consegue, ela puxa um assunto no outro e você vai, e aí você tá ali da outra sala, só escuta. Nossa. E se bobear, segura na porta ainda do salão, né, Carla? Segura na porta ainda. Ai, gente, mas é isso. Vamos naná então, todo mundo. Agradeço vocês por estarem aqui comigo. Bom descanso a todas. Que Deus abençoe muito a vida de vocês, que traga luz, que traga muitas bênçãos, que traga discernimento, domínio próprio, que isso sempre é muito bom, a gente ter domínio próprio, a gente fazer aquilo que é necessário, não aquilo exatamente que a gente quer. E que vocês continuem tendo foco, tendo clareza de que estamos nesse processo de evolução, que é essa forja, mas uma coisa eu asseguro vocês todas aqui, né? Como meu pai me falou lá atrás, cabeleireiro com pente e tesoura consegue ser cabeleireiro em qualquer lugar do mundo. Então, tudo que vocês estão aprendendo sobre cabelos, essa profissão maravilhosa, ninguém mais tira de vocês. Ninguém tira, tá bom? Gratidão, meninas. Boa noite, Suzy, Betânia, Vanessa. Deus abençoe grandemente a sua vida também. Patrícia, Regina, Regiana. Regiana, abraço pro seu pai. Firme aí. Isso aí, cuida da família. Eu falei hoje para minha mãe, eu falei assim, mãe, o que eu posso fazer pela senhora, eu vou fazer. Não para de ficar me falando, não faz isso, não faz. O que eu posso fazer, eu vou fazer. Quando eu não puder fazer, eu falo para a senhora que eu não posso. Mas é assim. Boa noite, meninas. Tchau, tchau.